bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Sabrina Marques e hoje eu vou contar para vocês como foi o processo para a gente trazer os nossos dois cachorros aqui para Irlanda. Esse aqui é o Flock. Dá um oizinho. Dá um oi lá pro pessoal. Oi? Oi? Então, esse aqui é o Flock. Ele é um linguicinha e ele tem em torno de 6 quilos. E esse aqui é o Luke e ele tem em torno de 3 quilos. O Luke tem 4 anos e o Flock 3 anos. Senhores passageiros e cachorros, preparem para o pouso. 5, 4, 3, 2, 1. Tcharam! Tchau, cachorrada! Quer dizer, oi, cachorrada! Primeiro nós viemos para Irlanda sozinhos, eu e meu namorado, e somente um ano depois que nós trouxemos eles. Então, primeiro a gente veio para se organizar, porque primeiro a gente veio como estudante e a gente não sabia como que seria o processo, né? O início, os primeiros meses aqui na Irlanda, eles são bastante corridos, porque a gente precisa correr atrás de documentação, correr atrás de moradia. E também aqui na Irlanda é bastante difícil achar casas que aceitem pets. Então, por isso que a gente já tinha pesquisado antes e a gente viu que seria muito mais fácil se a gente viesse primeiro. E durante esse período, eles ficaram um tempo com a minha mãe e a minha tia, em Criciúma, Santa Catarina, e depois um tempo com os meus sogros, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, o processo deles aconteceu um pouco em Criciúma e um pouco no Rio Grande do Sul. E também a primeira parte em Joinville e Santa Catarina, porque é onde a gente estava morando antes de vir para cá. Então, o primeiro passo de todos é a implantação do microchip. E esse microchip, ele precisa ser certificado pela ISO 11.784 ou pela ISO 11.785. Após a implantação do microchip, você vai receber um certificado com os dados do seu pet e com o número do microchip. Você vai precisar juntar esse certificado com os demais documentos para a viagem do pet. Então, eles vão sempre fazer a leitura desse microchip e vão também conferir esse certificado que o veterinário vai fornecer. Então, esse primeiro passo da implantação do microchip a gente fez já antes de vir para cá, já para deixar eles com o microchip. Depois da implantação do microchip, então o segundo passo é a vacina da raiva. Você só pode aplicar a vacina da raiva após a implantação do microchip. Então, se por algum acaso você já aplicou a vacina, ele já foi vacinado antes da implantação do microchip, essa vacina ainda está válida e tudo mais, se você for trazer, né, o pet aqui para Irlanda e precisar seguir todos esses passos, você vai implantar o microchip e depois da implantação do microchip vai ter que vacinar de novo. Então, toda vacina de raiva que ele já teve antes da implantação do microchip, ela não é válida
para esse processo. E essa vacina da raiva, ela precisa constar na carteira de vacinação do pet com o carimbo e a assinatura do médico veterinário. O terceiro passo é a sorologia da raiva, que só pode ser realizada após no mínimo 30 dias da vacina da raiva. Então, se você aplicou a vacina da raiva hoje, você vai ter que esperar no mínimo 30 dias para daí sim fazer esse exame de sorologia da raiva. Se você precisar esperar um pouco mais do que 30 dias, não tem problema nenhum. Nós fizemos a vacina da raiva deles quando a gente ainda estava no Brasil. O exame da sorologia, ele só foi realizado depois de 6 meses, mais ou menos, após a aplicação da vacina da raiva. Só que esse período muito grande, ele não é muito recomendado. Por quê? Porque quando o pet ele recebe a vacina da raiva, ele tá com os anticorpos dele num nível mais alto. Conforme vai passando o tempo, os anticorpos eles vão reduzindo. Então, se você espera muito para fazer a sorologia da raiva, pode ser que o resultado não atinja o limite mínimo que é permitido. Isso aconteceu com a gente. No Luke deu tudo certo e no Flock, por a gente ter esperado muito tempo, o resultado deu muito abaixo do permitido. Aí o que aconteceu? A gente precisou refazer a vacina da raiva, esperar mais 30 dias e daí um dia depois ali de fechar os 30 dias, a gente refez o exame da sorologia. E daí sim, depois disso, o resultado veio acima do que é esperado. Então, a partir do dia que foi coletado o sangue dele para fazer o exame da sorologia, a partir dessa data, você pode aguardar, você precisa aguardar no mínimo 90 dias para que o pet possa viajar. Em torno de 30 dias, mais ou menos, 30, 40 dias, você vai receber o resultado do exame da sorologia. Então, esse resultado precisa ser acima de 0,5. Então, até essa etapa do resultado da sorologia, é bom você sempre, todo documento que fica pronto, você sempre conferir, tanto no certificado de microchip, na carteira de vacinação e no resultado da sorologia, você precisa conferir se o nome do pet está correto, se o nome do pet está correto, se o nome do responsável pelo pet também está correto e se o número do microchip dele também está correto, porque pode acontecer em um desses documentos, sempre acontece, né? Às vezes, por exemplo, o nome dos nossos cachorros é Luke com Y. Aí tinha documento que tava com Y, tinha documento que tava sem Y. O nome do Flock, a mesma coisa. E isso pode gerar problema no aeroporto, em alguma fiscalização durante a viagem, pode gerar algum problema. Então, é bom a gente tentar evitar ao máximo qualquer problema, né, que possa acontecer. Então, sempre conferir se todos os dados eles estão corretos em todos os documentos. O quarto passo é o atestado de saúde emitido por um médico veterinário no máximo 10 dias antes da viagem. E nesse atestado de saúde precisa constar a aplicação de um antiparasitário interno e externo. O interno é o remédio de vermes e o externo é de pulgas e carrapatos. Esse atestado de saúde ele precisa seguir o modelo da Vigiagro Mapa, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Ele precisa ser exatamente igual àquele modelo. Como naquela época a gente tinha recém começado em um novo emprego, a gente tinha mudado de cidade,
a gente não tinha condições de ir para o Brasil. A gente não sabia quando que a gente poderia ir para o Brasil buscar os dois. Então a gente optou por trazer eles por uma transportadora. A empresa que a gente utilizou foi a Embar Pet. Então eles vieram como carga viva, né? Eles não vêm lá junto com as bagagens, existe uma área específica no avião só para animais. E essa parte do avião, ela é pressurizada, tudo certinho, tem controle de temperatura, tudo certo, assim como a área onde a gente fica no avião. Após você estar com todos os documentos em mãos, o certificado de microchip, a carteira de vacinação com a vacina da raiva em dia, o resultado da sorologia e o atestado de saúde, você pode agendar um horário na Vigiagro, mais perto de você, para que eles emitem o CVI, que é o Certificado de Vacinação Internacional. No nosso caso, como a empresa, né, Embar Pet, que trouxe os nossos cachorros para cá, eles que agendaram na Vigiagro. Então, a gente enviou todos os documentos originais por Sedex e assim que os documentos chegaram para eles, eles agendaram um horário na Vigiagro que foi no mesmo dia da viagem deles. E só lembrando que na Vigiagro a gente só vai poder agendar a emissão do CVI após 90 dias da coleta do sangue para a sorologia da raiva. No nosso caso, antes deles embarcarem para a viagem internacional, eles fizeram uma viagem nacional. Eles saíram de Porto Alegre e foram até Guarulhos. Nessa viagem, como a gente já tinha enviado para a Embar Pet os documentos originais deles, a gente precisou tirar uma cópia autenticada da carteira de vacinação deles, comprovando que eles estavam com a vacina da raiva em dia, e também a gente precisou de mais um certificado de saúde para que eles pudessem fazer essa viagem nacional. Como uma outra pessoa que não era responsável pelos pets, né, que foi na Vigiagro fazer a solicitação do CVI, a gente precisou fazer uma procuração autenticada em cartório para que eles pudessem fazer essa emissão lá na Vigiagro. Só que como a gente estava aqui na Irlanda, em todos os documentos eu coloquei o nome da minha mãe como responsável deles. Então, ela que fez a procuração no cartório e reconheceu firma e tudo mais. E essa questão da procuração, ela também é válida se você vai pedir para uma outra pessoa trazer o seu pet para cá. Trazer ele na cabine, né? Então, se não for a pessoa responsável que esteja com o nome dela em todos os documentos ali do pet, você precisa fazer uma procuração para que ela não tenha nenhum problema, né? Na hora de trazer o pet aqui para Irlanda. Então, o último passo são as conferências, né? De novo, conferir se todos os documentos estão com o número de microchip correto, o nome do pet correto, o nome do responsável correto. Verificar tudo isso com bastante atenção, porque senão pode dar problema durante a viagem. E outra conferência também que é importante fazer é ir no veterinário e pedir para que ele faça uma conferência no microchip para ver se tá dando para fazer a leitura correta do número ali do microchip, porque eu já ouvi pessoas falarem que depois de um certo tempo o microchip simplesmente desapareceu do corpo do bichinho. E isso pode acontecer porque ele é muito pequeno e pode acontecer de o organismo, o próprio corpo, absorver ali o microchip, ou ele se deslocar e parar em outro lugar, e na hora da leitura ele simplesmente não funcionar.
E outra coisa que aconteceu com a gente, na verdade, a gente teve alguns problemas aí durante esse processo. Um foi a sorologia do Flock, que deu errado. Outro foi que quando a gente enviou os documentos lá para a Embarpet, que eles foram fazer a conferência, o resultado da sorologia estava com o número do microchip errado, do Luke. E aí foi toda uma correria para solicitar para o veterinário ligar lá no laboratório responsável para fazer a alteração do documento, porque quando a gente trouxe os nossos cachorros para cá, só existia um laboratório autorizado para fazer esse exame de sorologia, que é um laboratório em Minas Gerais. Então, assim, tudo tem que ser muito bem conferido. E outra coisa que aconteceu com a gente foi em relação à vacina da raiva do Luke, porque a do Flock a gente tinha aplicado, a gente teve que refazer ela, né, um pouco antes da viagem, por causa do resultado da sorologia, e a do Luke a gente deixou porque ela estava em dia. E a vacina do Luke, ela ia vencer no dia que ele chegasse aqui na Irlanda. E se a gente deixasse naquele dia a gente não ia conseguir aplicar, a gente ia ter que aplicar um dia depois. Se a gente deixasse para aplicar um dia depois, ele ia perder o resultado do exame da sorologia. E então, se a gente quisesse voltar para o Brasil, viajar para qualquer outro lugar, a sorologia não ia mais ter validade. E a gente ia ter que fazer tudo de novo. Então, o que a gente fez? A gente pediu para a veterinária no Brasil dar o reforço, né, aplicar o reforço da vacina da raiva. Quando eu pedi para a veterinária no Brasil aplicar a vacina da raiva, faltava menos de 30 dias para eles viajarem. E tem uma regra no Brasil, eles só podem embarcar no avião 30 dias depois da aplicação da vacina da raiva. Só que essa regra tá bem claro lá no site, tanto no site da TAM, que foi a empresa que eles viajaram, como no site de outros órgãos também, aqui da Irlanda, a mesma coisa. Essa regra, ela funciona somente para a primeira dose da vacina. Então, se você for fazer uma viagem nacional no Brasil, a vacina da raiva tem que ser aplicada 30 dias antes da viagem de avião. Só que o Luke, ele já tinha recebido a primeira dose da vacina, e essa segunda dose era só um reforço. Ele já estava imunizado em relação à vacina da raiva. Essa segunda dose seria um reforço, então ela não se enquadra nessa regra de ser 30 dias antes. E isso estava claro lá no site da Latam. Só que aconteceu que quando a minha mãe foi levar os cachorros lá para despachar, para eles irem para Guarulhos, eles não quiseram deixar o Luke embarcar, porque a vacina dele tinha sido aplicada menos de 30 dias antes. E isso foi uma incomodação enorme, porque eu tava aqui, eu não sabia o que fazer, minha mãe tava lá, já tava nervosa, não sabia o que fazer também. E a única solução que eles mesmos passaram pra gente foi pedir para a veterinária alterar no certificado, fazer uma retificação, mandar um e-mail para eles fazendo uma retificação, dizendo que ela errou na data e que, na verdade, a data ela errou no mês e a data foi aplicada, na verdade, a vacina foi aplicada 30 dias antes. Então, a própria Latam mandou a gente mentir da data da vacina. Isso foi só com a Latam, porque depois, quando eles embarcaram lá em Guarulhos, já não teve problema nenhum, eles nem pediram para mostrar esse e-mail, nada disso. Então, a veterinária foi muito boa, ela estava de férias, a doutora Aline, ela estava de férias e estava quase saindo do hotel, ia ficar sem sinal de celular quando ela recebeu a minha mensagem, e ela, muito rápido, foi lá, fez a retificação, mandou e-mail com os documentos dela, tudo certo, e assim eles conseguiram embarcar. Bom, então é isso, pessoal. É um processo que ele é um pouco burocrático, mas se você tomar esses cuidados, você não vai ter problema.
E eu acho que ele é muito compensador, porque só quem tem um bichinho de estimação sabe, né, o tanto que a gente sente falta. E ainda mais a gente vivendo em um outro país, longe da família, dos amigos. A gente ter aqui um animalzinho de estimação para quando a gente chegar em casa, ver a alegria deles, não tem preço, né? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade de me perguntar, coloque aqui nos comentários ou me sigam lá no Instagram também, pode tirar as dúvidas lá. E também, se você está gostando desses vídeos, por favor, não esqueça de se inscrever para vocês sempre ficarem por dentro aí de quando eu publicar um vídeo novo. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Que foi? Que tu quer? Que tu quer? Quietinhos que eu preciso terminar de gravar o vídeo.